Seguimos com outros destaques. Cerca de um mês depois de sofrer ataques e abandonar uma audiência no Senado, a ministra Marina Silva foi dessa vez hostilizada no Congresso. Mais informações com André Anelli. A sessão na Comissão de Agricultura da Câmara foi marcada por falas debochadas e acusações de parlamentares. O deputado Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, chamou a ministra Marina Silva de adestrada e mal educada e afirmou que ela nunca trabalhou e nunca produziu. Ela usa uma tática do ridículo. Percebe como que ela auto se protege, o que não é do campo dela, tudo é ridículo. Tudo é do outro lado para lá. Ela também faz uma coisa extremamente importante no seu comportamento de ser. É uma tática, não tem, isso daqui não tem, que é da ameaça. A senhora o tempo todo se comporta ameaçando, acusando. O deputado chegou a comparar a retórica da ministra com o grupo terrorista Hamas. Esse modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela é a mesma que as Farc colombianas usam, é a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa, é a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam. Marina Silva foi acusada de ter discurso alinhado a ONGs internacionais. Ela usou um trecho bíblico para retrucar. Você sabe que hoje de manhã eu fiz uma longa oração. E eu pedi a Deus que me desse muita calma, muita tranquilidade. Acho que Deus me ouviu. E eu estou em paz. Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, pastor, que diz o seguinte: é preferível sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. E eu prefiro sofrer injustiças do que praticá-las. A ministra destacou que quando um homem ergue a voz, está sendo incisivo. E quando uma mulher fala com firmeza, dizem que é show. A titular do Meio Ambiente falava sobre avanços na redução do desmatamento na Amazônia e se diz terrivelmente agredida. Eu já falei isso da outra vez aqui. Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela quando você se refere ao outro. E Vossa Excelência se revelou. Para quem entende o que eu estou dizendo, sabe em que Vossa Excelência se revelou na análise de discurso que o senhor supostamente fez de mim. A ministra Marina Silva foi desafiada a falar sobre a realidade do Amazonas. Aqueles que me acusam, quantos empregos geraram no município de Apuí? Eu acabo de fazer uma licitação, está ali o presidente do Serviço Florestal Brasileiro, em que, no município de Apuí, para manejo sustentável, feito de forma correta, com tecnologia, com carteira assinada, preservando a floresta, nós fizemos uma concessão florestal de mais de 400 mil hectares. Vamos gerar mais de 900 empregos diretos. Vamos arrecadar por ano mais de 32 milhões em benefício do município de Apuí. Há um mês, a ministra deixou uma sessão do Senado depois de ouvir que ela não merecia respeito. De Brasília, André Anelli. É mais um assunto para a gente trazer aqui para os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e o José Maria Trindade. Vou começar contigo, Deise. Como o André destacou, há um mês a ministra já havia sido hostilizada, agora acabou sendo de novo com a comparação aí com Hamas, com Hezbollah, na minha visão não caberia. Mas, de qualquer modo, Deise, como é que você vê esses ataques sofridos aí pela ministra, à medida em que muitas vezes isso serve só para um corte na internet, para uma lacração, tá vendo? Pô, o parlamentar foi para cima, que legal, não sei o quê, e por aí vai. Mas me parece que o debate em si, a proposta, a troca de ideias, me parece que não está cabendo nesse Congresso, ao menos nessas sessões com ela, não?
Nonata, é a segunda vez, já que a ministra vai no Congresso Nacional e se foge completamente do debate proposto, né? É uma característica desse tempo político de redes sociais, né? E, de novo, aqui a gente vai um pouquinho bem para um academicismo, né? O que é bom aparece, o que aparece é bom, né? Vai para um recorte de redes sociais mesmo, mas o parlamentar deu uma exagerada, de novo, né? Eles exageram por ser uma mulher. Dessa vez a ministra levou num tom um pouco mais sereno, não deu a reação que o parlamentar esperava, né? Porque também se ela reage, ele acaba conseguindo aquilo que ele quer, mas é uma característica de tempo de redes sociais mesmo, né? Você acaba dando um tom, faz um recorte. Isso sempre existiu, né? Um tempo de TV, um tempo de fotografia, você acaba recortando um tempo e um espaço necessário ali, né? Na época de fotografia também isso era muito comumente utilizado, você faz um recorte de tempo e espaço e utiliza somente aquilo que você quer. Isso acaba sendo muito exacerbado num tempo de rede social, mas acaba se perdendo completamente o debate e o foco do que é extremamente necessário, né? Nesse caso aqui, a gente vê ainda uma questão da misoginia mesmo, né? A gente não tem como tirar isso, né? O parlamentar fala que a ministra nunca trabalhou, acaba fazendo uma comparação com Hamas, com Hezbollah, que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Acaba destoando completamente, assim, percebe-se até que ele pega um discurso até um pouco vazio, né? Como o debate hoje político acaba indo nesse tom de Hamas e Hezbollah, ele pega até sem fazer sentido, sem fazer uma comparação mais aprofundada, né? Isso é um esvaziamento também do discurso e acaba provocando até uma anulação do que é extremamente importante, né? Você acaba provocando um esvaziamento e uma anulação do que é extremamente importante, porque Hamas e Hezbollah são discursos que deveriam, no caso do parlamentar, ele acaba provocando essa anulação do que é extremamente importante, né? Então, você pega assuntos aí que deveriam ser aprofundados, colocado num tom mais profundo e esvazia eles, né? É lamentável o que ele faz com a ministra, é lamentável o esvaziamento do discurso e o que a gente faz com o debate público no Brasil, né? A gente pega a esfera pública mesmo, que deveria ser aprofundado, e coloca numa razoabilidade que não deveria nunca ser colocado o debate público no Brasil. É lamentável a gente ver o que está acontecendo na esfera pública brasileira. Zé, queremos te ouvir também em relação a esse episódio, pelo menos o segundo, né, envolvendo a ministra Marina Silva. Como você tem enxergado o comportamento dos parlamentares, especialmente sobre Marina Silva e também a própria reação dela? Te parece até que uma reação, ao contrário do que foi, né, há um mês, ela estava mais serena dessa vez e parecia que ela já sabia que ia ser atacada de novo? As excelências andam descontroladas, né? O que acontece é o seguinte, aqui não tem inocentes. O mais bobo é o primeiro suplente, que não conseguiu entrar aqui no Congresso Nacional. Então, tudo é muito estudado, tudo é muito preparado, e a ministra Marina Silva sabia exatamente o que encontraria na comissão, e os deputados tinham objetivos a serem atingidos, principalmente esses tais cortes na internet para as plataformas digitais, e isso funciona muito bem para bolhas. Mas acontece que a ministra Marina Silva colabora. Ela é a ministra odiada no governo, não tem a menor dúvida. Por onde passo, os comentários são de que a ministra irrita e a ministra vai contra os interesses nacionais. O discurso da ministra Marina Silva é todo para o exterior. O discurso dela é de uma figura internacional que faz um trabalho em prol de um ambiente que vai contra o Brasil, porque passa a ideia de que aqui vive-se uma guerra permanente entre os incendiadores, os devastadores de florestas e ela e as ONGs que o governo sustenta. A organização não governamental não tinha que receber dinheiro público, porque senão passa a ser organização governamental. E elas estão diretamente ligadas a Marina Silva e à ideia que Marina Silva transmite e contra os interesses do agronegócio e os interesses nacionais. Isso tudo está muito interligado. Então, a Marina carrega esse discurso. Por outro lado, há uma grande fala do Tancredo que a gente nunca deve contratar alguém que você não pode demitir. Essa história de contratar o cunhado, a sogra, dá problema.
E Lula contratou a Marina e não pode demitir, porque seria uma grande perda internacional. Ela é uma figura internacional, né? Então, é essa a história. E os deputados tentam desmistificar este véu que envolve a Marina. Para se ter uma ideia, é um embate aí, o deputado Evair e a Marina, os dois evangélicos. Os dois deveriam preservar esta mentalidade de que a união entre os povos e tal, e a gente vê que estão em campos opostos. Então, são ideias divergentes e nós chegamos no momento político que o deputado tem que se dizer onde ele está. É por isso que o Centrão anda irritado com as últimas falas do governo, que chamou, e aí, você está de que lado? O eleitor quer saber.